O Guarani suou sangue, mas conseguiu sair da partida com os 3 pontos, que era o que efetivamente interessava. Derrotou Sampaio Correia, placar de 1-0. Veja como foi. No estádio Castelão, o Guarani tinha pela frente uma equipe sem muitas pretensões no Campeonato Brasileiro. Mas diferente do Sampaio Correia, o Bugre ainda luta por uma vaga na elite do Brasileirão. E sabendo disso, os jogadores do Guarani trataram o duelo como uma decisão antecipada. Com chutes de longa distância, a equipe de Daniel Paulista foi quem mais ameaçou no começo da partida. Do outro lado, os maranhenses respondiam em bolas levantadas na área. Até que aos 35 minutos, Ciel superou Rafael Martins e até chegou a balançar as redes. Mas com auxílio do VAR, o árbitro marcou posição de impedimento na origem da jogada. No segundo tempo, o ritmo da partida aumentou e o Guarani recebeu um grande presente aos 17 minutos, quando Alan Victor foi derrubado por Luiz Gustavo dentro da área. Mais um lance em que o árbitro de vídeo precisou ser consultado, e dessa vez para assinalar o pênalti para o Guarani e também expulsar o camisa 22 dos donos da casa. E sem Bruno Sávio, um dos principais cobradores bugrinos, Bidu assumiu a responsabilidade e marcou o primeiro da partida. 1-0 Bugre. Passa do segundo tempo. Com a menos em campo, o Sampaio perdeu o ímpeto ofensivo e só conseguiu assustar na reta final. Fim de jogo no Castelão, Guarani 1, Sampaio Correia 0. Com a vitória, o Bugre se reabilita na competição e encosta ainda mais no G4. O Guarani teve dentro do jogo, dentro da sua estratégia bem definida desde o início. Bons alguns momentos de oscilação, mas na maioria do jogo se portou muito maduro, se portou muito consciente daquilo que precisava fazer, daquilo que precisava neutralizar, e quando teve a bola também tentou, dentro das possibilidades, incomodar o adversário. E o mais importante foi que dentro dessa estratégia, da dedicação dos atletas, a gente conseguiu um resultado importantíssimo para o momento e para a reta final da competição. A origem do gol! A origem do gol vai para o Carlos Pinto Neto, bugrino, da pele até o osso. Um grande abraço, muito obrigado. Vai também para o Sato. Alô, Sato. Sato, que comanda a Aroma das Ervas, parceira comercial da Rádio Bandeirantes. E assiste aqui o nosso programa. O Sato é o pai e tem o Glauco Sato, que é o filho. Sato pai, Sato filho, que comandam a empresa. Um grande abraço, muito obrigado. E para todos os bugrinos que vibraram da pele até o osso, a origem do gol! Alan Victor entrou aos 9 do segundo tempo. Aos 19 mais ou menos, demorou uns 2 minutos para o VAR dar o pênalti, mas ele entrou aos 9 e aos 19, 10 minutos depois, sofreu o pênalti Alan Victor. E aí Bidu enfiou um canudo, deu uma pancada, uma paulada de perto da canhota. O goleiro estava na bola, triscou na ponta dos dedos, mas como o Bidu bateu muito forte, meteu lá dentro e fez o gol da vitória. E aí, CH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, achou o que do jogo? Bom, eu vou falar do resultado. O Guarani foi a São Luís buscar uma vitória e trouxe. Parabéns. Ótimo resultado. Desempenho. O Guarani teve um gol que nós mostramos aí, tomado, um gol de cabeça do Ciel, e o gol foi absolutamente legal, né? Então, tem um traço aí, mas isso é a minha opinião, né? O Guarani, para mim, recebeu um presente dos deuses ontem. O Guarani foi mal escalado, o Guarani jogou mal, teve aplicação, é verdade. E vários jogadores estiveram com uma atuação bem abaixo. Mas ganhou, Carlos Henrique, tá ótimo, perfeito. Como eu tenho que comentar o desempenho e o que fez o treinador, eu não gostei do que vi, acho que o Guarani sofreu demais. E depois do pênalti assinalado pelo Bidu, teve um jogador do Sampaio Correia expulso. Mesmo assim, o Guarani continuou tomando sufoco com um jogador a mais e com 3 volantes até o final do jogo.
Ontem eu tive a impressão, Batista, em determinados momentos, que estava jogando o Cristiano Ronaldo. Porque o Pimentinha foi marcado pelo Bidu, pelo Júlio César e pelo Índio. Tudo bem, é um bom jogador, até lépito, mas precisa 3 para marcar 1. De qualquer maneira, o que vale é o resultado, não é? A rodada está favorecendo o Guarani, voltou para a briga, evidentemente. Esse gol aí que eu estou falando, ó. Esse gol foi legal. Então, o que vale é o resultado, mas o desempenho, Batista, eu não gostei nem das escolhas do treinador. Está ali o traço do computador que pegou o impedimento do Pimentinha, lá na origem da jogada, não o Ciel que fez o gol, mas quando o Pimentinha recebeu a bola, ele estava impedido. Valdemir Gomes, a sua opinião, o Guarani venceu, continua vivo para buscar aí uma vaga no G4. Continua vivo sim, resultado excelente, resultado muito bom, desempenho preocupante. Quanto à questão de que o Pimentinha estava impedido, eu tenho descido o pau no VAR, porque ele invariavelmente tem prejudicado as equipes de Campinas, tanto o Guarani quanto a Ponte. Agora, ontem ele ajudou essa marca de computação gráfica aí fazendo curva, fazendo barriga, é um absurdo. Então, eu não vou ser incoerente aqui, graças a Deus que ajudou, vai. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que ele não pode errar nem contra e nem a favor. Aliás, se ele não tivesse errado nem contra e nem a favor, as duas equipes de Campinas estariam em colocação muito melhor na competição. Então, essa atitude que eles tiveram ontem e que ajudou, porque o Guarani ia começar a perder o jogo por 1-0, esse gol saiu com o placar em 0-0, iria ser muito complicado para reverter, até porque o time não jogou absolutamente nada. E o torcedor que viu o jogo e ouviu a Rádio Bandeirantes sabe do que eu estou dizendo. Há de concordar comigo. Então eu não concordo com um erro absurdo. A linha da grande área é soberana. A linha do VAR, ela é uma teoria de curiosos que não conhecem absolutamente nada de computação gráfica. Então o erro ontem ajudou, mas eu não posso concordar com o erro, porque do mesmo jeito que ele ajudou ontem, ele pode atrapalhar amanhã e ser fatal. Então o VAR tem que ser revisto. Quanto ao Guarani, quanto ao time, a gente não está com acidez aqui, nem com má vontade, antes que alguém insinue qualquer tipo de coisa nesse sentido. Jamais. Graças a Deus que ganhou e se mantém mais vivo do que nunca na briga. Agora, não é acidez dizer que o time jogou mal, sabe por quê? Porque nós não estamos analisando só o jogo de ontem. Nós estamos analisando tudo que o Guarani precisa fazer pela frente para subir. E com essa bolinha de gude que jogou ontem, não vai ter a toda hora os deuses dos estádios e os deuses do VAR a seu favor. É isso que nos preocupa. Seria melhor que tivesse vencido e deixado o torcedor confiante. Mas não jogou nada, o treinador meteu os pés pelas mãos, arrebentou com o esquema que vinha dando certo parcialmente e foi uma das piores partidas do Guarani na competição. Só que tem um detalhe, o mais importante, os deuses estavam juntos e aconteceu. A vitória, é isso que interessa. Júlio Nascimento, a sua opinião, placar de 1-0, o Guarani venceu a partida e continua aí na briga, na luta, né? A diferença são 4 pontos para o quarto colocado. Pois é, primeiro concordar com o Tigrão, né? A gente fala tanto em incoerência aqui, a gente critica muito o árbitro de vídeo quando erra contra os times de Campinas. Ontem foi um erro primário do VAR no gol anulado da equipe do Sampaio Corrêa, né? O VAR que foi tão elogiado na quarta-feira na Copa do Brasil, ontem cometeu mais um erro e a gente espera continue melhorando, né? Desse jeito aí o VAR precisa melhorar muito. Sobre o Guarani, Batista, é uma vitória, o próprio Daniel Paulista falou sobre uma resposta do elenco. Eu ainda acho que não é uma resposta em termos de comportamento dentro de campo, mas sim de resultado. O Guarani precisava do resultado. Agora, contra o Vasco, tem uma grande chance aí de ficar numa situação muito boa para a reta final, faltando ali 5 jogos, de ficar de repente 1 ponto, 2 pontos do grupo de classificação. Então, a torcida vai precisar incentivar o Guarani e o comportamento do time vai precisar ser diferente, porque ontem, na minha opinião, foi uma vitória, mas sem muito brilho, né? Foi mais um aspecto de comemorar o resultado do que comemorar o desempenho e o comportamento do Guarani contra o Sampaio. O Daniel Paulista surpreendeu, porque como ele não tinha o Bruno Sávio, a expectativa era de que escalasse de começo o Alan Victor. Não, ele apareceu de início com o Índio.
O Daniel Paulista, ele tem um desejo, uma vontade de escalar o Índio, que é um negócio impressionante, cara. Qualquer situação que surge da impossibilidade de escalar algum titular, tá lá o Índio. Nem interessa se é a posição dele ou não. Aí tá lá o Índio, tá lá o Maxwell. Pelo menos ontem o Maxwell não entrou em campo, né? E o torcedor do Guarani comemorou o fato do Maxwell não ter entrado em campo. Então não sei qual é o problema, né, que o técnico tem com esse rapaz, o Alan Vitor, toda vez que entra. Veja aí, ó, se não é ele, quanto tempo o Todinho ficou em campo, né? Entrou aos 9 minutos, então ficou o primeiro tempo inteiro, o Todinho, mais 9 do segundo tempo e não fez nada, absolutamente nada. Aí entra o Alan Vitor, sofre o pênalti. Pô, mas meritocracia é escalar, é colocar em campo aqueles que estão tendo um rendimento melhor. Então eu não entendo esse critério aí do Daniel Paulista. E eu não concordaria com você, se o Índio tivesse jogado bem. Mas o Índio ontem, ele voltou aos seus piores momentos. Ele parecia pai de santo principiante, pô. O que errou de passe foi um negócio absurdo. E o Daniel Paulista só ganhou o jogo porque colocou o menino que teve 3 grandes jogadas. Uma delas gerou pênalti, outra defesa. Enfim, contra-ataque não existia. Ele tentou adiantar o Regis e o Regis não foi nem falso 9, nem falso 10. O Regis jogou mal, porque o Regis ficou correndo errado. Então, invenção. Só que ele ganhou o jogo, tapou a boca de todo mundo. Tirou o pedido, né? Mas precisa ganhar mais 5. E com essas invencionices e com essa letargia, essa apatia do time em campo, o torcedor não está satisfeito, não. O time precisa ter outra postura e ontem só ganhou porque ele botou o Alan Vitor e completo, com um jogador a mais, desde os 22 minutos do segundo tempo. Ele continuou tomando sufoco e manteve os 3 volantes. Ao invés de, com um jogador a mais, soltar o time e ganhar o jogo e não correr todos os riscos que correu. Como ele não sofreu o empate como sofreu lá contra o CRB, tá ótimo, parabéns. Mas corrija algumas coisas que não podem acontecer contra adversários mais fortes, como o Goiás, né, que o Guarani vai ter que enfrentar, como o Vasco e Avaí. Se jogar o que jogou ontem contra esses 3 times, não vai conseguir o seu intento. E a nossa preocupação aqui é essa, que o time volte a jogar aquilo que sabe jogar e que já jogou nesse campeonato. Apenas isso. Dá a impressão de que o Daniel Paulista, alguém, né, talvez tenha buzinado na cabeça dele, porque ele disse já numa determinada ocasião que ele não lê, ele não ouve, ele não assiste nada do que os cronistas falam. Devia haver. Mas ele disse que não vê. Devia haver. Alguém, né, o guru dele deve ter buzinado na cabeça dele. Olha, aqueles cordeteiros lá da Bandeirantes estão elogiando o Gilson Kleina, que está jogando com 3 volantes, hein? Acho que é melhor você jogar com 3 volantes também. Aí ele vai lá e escala 3 volantes. E agora está sendo arrebentado. Então o Gilson Kleina é elogiado com 3 volantes e o Daniel Paulista, que fez a mesma coisa, está sendo arrebentado. Batista. Pelos mesmos cronistas que elogiaram o Gilson Kleina, estão descendo o cacete aí no Daniel Paulista. Pois não, Júlio? Só um comentário sobre os ingressos que foram colocados à venda para o jogo contra o Vasco. A gente está falando aqui que o Guarani tem chances matemáticas de acesso, né? 4 pontos de diferença do G4 e se vencer o Vasco dentro de casa, que é um duelo direto, a diferença pode cair para um ponto. E a diretoria do Guarani colocou os ingressos num valor bem salgado, né? Não pegou bem entre a torcida do Guarani. A repercussão do valor dos ingressos não é boa. Parece, até o CH usou essa frase, e eu tomo a liberdade aqui para repeti-la, ele usou na Rádio Bandeirantes. Às vezes dá a impressão que a diretoria só está pensando em infiltrar sócio e esquece do acesso. Dá a impressão, às vezes, até que deixa de acreditar no acesso, colocando os ingressos nesse valor. Então, particularmente, não gostei dos valores dos ingressos para o próximo jogo e a torcida do Guarani também. E às vezes aparece um louco igual o Batista, em cima do que o Júlio falou agora, louco no bom sentido, tem peito, tem credibilidade, e fala assim, pô, cara, às vezes eu fico com a impressão que o Guarani não quer subir. Aí vem uma atitude dessas
Eu sou obrigado a achar que o louco não é tão louco assim quanto parece. Olha, o que... Olhando aqui na classificação, só colocar aqui a classificação, o pessoal vai vendo a classificação enquanto você vai falando, tá bom? Sabe a justificativa? Não, vamos valorizar o sócio-torcedor. Agora não é hora, falta 7 jogos. Sobe primeiro o time para você ver. 6 jogos. 6 jogos. Sobe o time para você ver os jogos com o Flamengo ano que vem, para você ver. Fica assim de sócio-torcedor. Tá caro o ingresso. Aquilo que o Júlio falou, ó. Olha lá, o Vasco está com 47. Vai jogar ainda. E vai jogar ainda. Vai jogar tem ainda. 31 pontos. Então Vasco e CSA. Tem 31 jogos. O Guarani já tem 32. Isso. Vasco e CSA. Um enfrenta o outro. Em compensação, o CRB já jogou. Acho que o empate seria o melhor aqui. Empate é o melhor. Empate é o melhor. E em compensação, o CRB já jogou e a diferença é de 2 pontinhos. E o Avaí joga com o Operário. Em Goiás Operário. também já jogou. Goiás também já jogou, empatou em casa e caiu o treinador. Avaí e Tá Operário. na mão, Batista. Tá na mão. Tá na mão, CH. tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Agora, pô, põe a 10 e 5, pô. Só Isso aí não que o CH sobe falou é se muito não- inteligente, Batista. É, se der mole, né? Se der bobeira. Ó, isso aí que ele falou é muito inteligente. Sobe. Enche o brinco dentro da capacidade, e esse jogo já pode ter 100% da capacidade, e sobe. Depois o sócio-torcedor corre atrás para ver jogão da primeira divisão. Estratégia errada. Tá pensando pequeno. Tá faltando um pouquinho mais de visão comercial, mercadológica e visão de futebol. É uma crítica sim, mas ela é construtiva. Dá tempo ainda, hein? Precisa Olá. subir o Guarani, pô.